Olá, está começando aqui mais um painel regional, você acompanha com a gente, confere conosco sempre neste horário da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região, figuras que fazem a notícia, não é, que debatem com profundidade os temas importantes, a nossa pauta na Baixada Santista e, claro, discutem e debatem também com você os temas de interesse nacional. Painel Regional tem sempre o telefone aberto para você entrar em contato conosco, para você participar com a gente, 30 14 52 81, ligue para cá, envie aí o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta à nossa equipe aqui de produção e ao nosso time de debatedores e de comentaristas. Hoje, saúde em pauta aqui no Painel Regional, especialmente o mosquito Aedes aegypti, dengue, zika vírus e outros problemas aí que estão amedrontando, né, a sociedade de maneira geral, não só aqui na região, como no país, como pelo mundo afora, né? E pelas redes sociais também para a sua mensagem, facebook.com/Painel Regional TV. Para falar sobre tudo isso que eu disse agora há pouco, o Dr. Marcos Caseiro, importante médico infectologista da cidade e da região, está conosco mais uma vez, ao lado do advogado e comentarista Manuel Rogério. E aqui à minha direita, também é um prazer receber o Vicente Cassione, advogado também, articulista, né, mais uma vez participando conosco. Na abertura, manchetes dos jornais que fazem a parceria aqui com o Painel Regional. Está aqui, agora desse lado aqui, é isso? Do outro lado? Tá certo. Cortar aqui para o DL Diário do Litoral, circulando por toda a região metropolitana. Está aí a manchete: MP investiga esquema de chequinho, né? Segunda matéria a respeito desse tema. Ontem teve essa matéria também e hoje repete aqui, governo Paulo Alexandre, alvo de inquérito civil, para apurar eventuais contratações irregulares. Denúncia do jornal, do DL, deve reforçar investigações, diz aqui a capa da matéria. Eu repasso aqui um exemplar a cada um dos nossos convidados e parceiros aqui de bancada, como também o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação, tá certo? Gazeta que traz aqui esta manchete: Polícia Federal investiga a participação de Lula na compra de MPs, chamadas medidas provisórias, evidentemente, em tese, não é? A investigação não está completa ainda, para facilitar a vida de alguém, né? Ou de alguma empresa, a gente não sabe exatamente. O Gazeta de São Paulo ao Caseiro, ao Rogério e aqui também para o nosso Vicente Cassione. Marcos Caseiro, médico importante aqui da cidade, da região, especialista em infectologia. Obrigado pela presença. Tudo bem, Caseiro? Tudo bem. Obrigado a você. Agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e com uma mesa aqui tão qualificada, né? Doutor Cassione, Rogério, um grande amigo, e com você. É um prazer estar aqui. Obrigado, Caseiro. Manuel Rogério, também de volta aqui ao nosso painel regional. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Botural. Uma boa tarde especial aos telespectadores, ao doutor Marcos Caseiro, doutor Cassione e a nossa querida Camila. Vicente Cassione, mais uma vez conosco aqui no painel regional. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, um abraço a vocês, caríssimos amigos da mesa, e aos telespectadores. Uma boa tarde especial, a primeira vez que nós temos contato nessa bancada, ao Caseiro, a quem eu respeito por sua qualificação profissional e como pessoa humana. Muito bem. Nós estamos sempre online com o site da TV Santa Cecília, aqui, né? Site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone painel regional, confira a gente em tempo real, né? O programa encerrado vai para o YouTube e você revê como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem está sempre atenta à sua participação e à nossa produção é a Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. A sua participação sempre é muito importante no nosso programa. Então, por isso, mandem a sua pergunta, a sua opinião, as suas dúvidas sobre o assunto que será debatido aqui no programa, na nossa página no Facebook, que está sempre aberta online, esperando a sua participação. Muito bem. Olha, eu queria lembrar que ontem nós tivemos um programa aqui, o Painel Regional, com a Angélica Mariano, Regina Mariano, né? A viúva do ex-prefeito Maurici, a Angélica filha, Manuel Rogério estava junto. A manchete do Diário do Litoral era nessa mesma linha aí, do tal dos chequinhos que estão sendo pagos aí, teoricamente, em tese, estão sendo pagos aí pela Prefeitura de Santos. Debatemos na abertura, né, Manuel Rogério, a respeito dessa manchete, dessa matéria. Eu fiz uma crítica aqui ao meu amigo, companheiro de faculdade, né, colega de turma, inclusive, o Carlos Raton, né, e depois acabei extrapolando um pouco, exagerei um pouco na dose. Eu não sou consultor do Diário do Litoral, não sou consultor de ninguém, não sei mais nem menos do que ninguém, tá certo?
procuro fazer meu trabalho seriamente, como faz o Jornal Diário do Litoral. O Sérgio Souza é um empresário vitorioso, é um herói da resistência, como eu digo sempre. Então, eu queria deixar um abraço aqui ao Sérgio. E, claro, o Raton, a gente vai tomar um café a qualquer hora, aparar as arestas e dizer o seguinte: se eu passei do limite, eu até acho que eu passei mesmo, exagerei na dose, peço desculpas aí ao Sérgio. E tenho muito respeito pelo DL, pelo pessoal todo aí que conduz o Diário do Litoral, com muita dificuldade. A gente sabe os problemas, as dificuldades que existem para se fazer um jornal diário, tá certo? Ainda mais com o predomínio, né, total aí de o grupo centenário de comunicação. Mas fica feito aqui o meu registro, tá certo? Deixando um abraço ao meu amigo Sérgio Souza, lá do DL, os amigos lá do Diário do Litoral. Eu vou pedir permissão a você para te dizer o seguinte: está em voga o problema do vírus e do Aedes aegypti. Eu acho elegante você pedir desculpas quando você acha que excedeu na crítica. Mas eu acho que tinha que ter esse mosquito também para o bem, picando todo mundo que pede desculpas e picando aqueles que não pedem, para que haja uma generalização de todo mundo que tem que reconhecer o erro, reconhecer o erro. Eu acho que a crítica é útil, o crítico é útil e todos os críticos têm que saber que devem aguentar também as críticas. E assim a convivência fica melhor. De tal maneira que eu cumprimento você pela elegância do seu pedido de desculpas, mas acho que todos aqueles que criticam têm que estar preparados para ser criticados. Verdade, concordo com você. Muito bem. Olha, eu vi na UOL agora há pouco, Caseiro, Rogério e Cassione, a manchete era: surto de microcefalia faz o mundo olhar para o Brasil às vésperas da Olimpíada, não é, famosa Rio 16, que vai começar entre julho e agosto, né, se eu não estou equivocado. Tem tanta confusão aí com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas essa questão da microcefalia, o Zika vírus, enfim, que agora virou uma preocupação de praticamente todos os continentes, pelo mundo afora. A Organização Mundial de Saúde coloca aí como uma emergência internacional. Eu queria que você, como um homem que frequenta aí congressos pelo mundo afora, né, tem trabalhos realizados em várias áreas da infectologia, aproveitar você aqui para falar sobre esse tema. É realmente tudo isso mesmo? Vamos nos trancar em casa e não sair mais até o Zika vírus desaparecer, o Aedes aegypti sumir? Como é que é isso? Posso adicionar Sim. a sua indagação, uma indagação assim, o Caseiro, depois eu fico quieto e quero ouvir. Eu sempre vi epidemias ou contaminações virem devagarzinho, mas irem acontecendo. E estou informado de que esse vírus foi descoberto em 1947. Exatamente. O que me chamou a atenção, Caseiro, e leigo e ignorante que sou, faço a pergunta: por que a Organização Mundial de Saúde, que até anteontem não dizia uma palavra sobre esse Zika vírus, e ninguém falava desse Zika vírus de 3 meses para cá, isto vira um alerta e um alarme mundial? Eu tenho uma simpatia pelas teorias de conspiração. Tem alguma coisa a ver com isso, não? Porque Zika vírus virou, de repente, assunto mundial e não se falava isso mai, como diz o italiano, nunca. Não, então, eu acho que é legal a gente ter esse espaço aqui para conversar um pouco. Inicialmente eu queria pedir desculpa também, cumprimentar a Camila, que está aqui na mesa. Me desculpa, Camila, não sabia o seu nome, peço desculpa, né? Eu cumprimentei a todos da mesa, então é um prazer estar aqui também com você, viu, Camila? Então, a questão do Zika é muito interessante, fazendo uma análise muito rápida. Esse vírus foi isolado em 47, em Uganda, na África, numa floresta chamada Floresta Zika, por isso a origem desse nome Zika. Eles estavam estudando febre amarela, né, que é um vírus bastante conhecido nosso, que é transmitido pelo Aedes aegypti também, e eles viram que alguns macacos continuavam tendo febre e não encontravam o vírus da febre amarela e acabaram isolando o Zika vírus. Esse vírus fez uma circulação no continente africano muito esporadicamente. Obviamente as populações lá são muito esparsas, e ele causou doença em toda aquela região, e obviamente hoje tem inquéritos sorológicos que mostram que ele circulou lá, tem isso muito bem documentado. Na década de 80 ele saiu de lá, ele foi para o Sudeste Asiático, então ele contaminou praticamente muitos casos do Sudeste Asiático, porém a gente tinha epidemia de dengue lá, e ele é uma doença febril aguda. A febre
lesões cutâneas e todo mundo achava que estava diante da dengue e não se investigou. Esse vírus surgiu para o mundo em 2014, quando saiu uma publicação de uma epidemia nessas ilhas Iap, que é lá na Macronésia, perto da Polinésia. E esse vírus fez uma contaminação que pegou toda a população lá dessa Polinésia, chamada Ilha Iap. Bom, a Ilha Iap tem 14 mil habitantes. Eles documentaram isso bonitinho e publicando numa revista internacional, esse vírus surgiu para o mundo. Bom, o que acontece? Esse vírus, quando chegou no Brasil, em março do ano passado, foi a primeira descrição clínica desse vírus. Olha, esse vírus ia chegar, porque ele tem um vetor que é o Aedes aegypti, nós estamos forrados desse mosquito, ele vai chegar também. O que foi surpreendente é que em outubro do ano passado, o governo de Pernambuco faz um alerta para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, mostrando um aumento inusitado de microcefalia. Para vocês terem uma ideia, a microcefalia não é uma doença de notificação compulsória, mas a gente detecta, porque se tem uma formação, tem que entrar justamente quando a criança nasce, você tem que fazer essa declaração no nascimento de ter alguma alteração congênita. Quando nasce o neném, sempre se mede o crânio. Se mede o crânio, obrigatório. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos em média 150 microcefalias por ano. De março do ano passado até agora, janeiro, nós estamos com 4.300 microcefalias. No Brasil? No Brasil. Então é um aumento explosivo, inusitado. E predominantemente o epicentro naquela região do Nordeste, que é Pernambuco, Rio Grande do Norte, onde foi descrito inicialmente a chegada desse vírus. E só para não me estender, para a gente continuar, então veja, nesse momento que começou a se detectar essa relação que nunca tinha sido detectada no mundo, talvez porque o vírus circulava em regiões que não tinham um grande aglomerado populacional, não se viu essa relação. Mas há algumas evidências, isso que é interessante, que diferente dos outros vírus, esse vírus é um flavivírus. O que é isso? É um vírus da família da febre. Esse vírus sofreu processos de recombinação. Isso não acontece em flavivírus. Zika. O Zika. Ele sofreu muitas mutações que a gente está detectando no sequenciamento desse vírus, e talvez aí seja uma das possíveis explicações. Então ele não é mais aquele de 1947? Não, ele tem mudanças muito grandes. A gente tem hoje claramente 3 linhagens. 2 linhagens africanas e uma linhagem asiática. A nossa linhagem que chegou é da Ásia, com mutações que alteraram a glicolização, que facilitou a entrada dentro das nossas células. Então é um vírus que sofreu mutação. Então veja, é tão importante isso que a Organização Mundial de Saúde decretou uma emergência internacional, a semelhança do ebola lá na África. Então isso é um problema de saúde pública, é um vírus que tem um comportamento diferente, que talvez tenha outros cofatores que a gente precisa entender. Mas 4.300 microcefalias é um momento de a gente ficar absolutamente estupefado com esse momento, porque é de se imaginar que nós teremos uma geração, se isso não tem uma intervenção muito rápida, de microcéfalos, né? Você imagina, além do desgaste individual das famílias, a repercussão disso para a sociedade, para o Estado, porque esses pacientes precisam de um acompanhamento de psicólogo, de fisioterapeuta, de médico. Então, é um problema realmente, e na verdade, só para terminar bem rapidamente, o cerne da questão é o vetor, que está circulando aí por 10 anos, 15 anos, estamos tendo dengue, e até certo ponto foi banalizado. O Aedes, que nós já eliminamos 2 vezes no nosso país. Esse mosquito foi erradicado, esse mosquito não é originário daqui, ele tem origem africana. Então, veja, o que nós estamos vendo hoje é o ponto final de, obviamente, um descompromisso histórico com o controle desse vetor, porque a dengue morre 10, morre 100, tá bom, põe na conta, tá bem, né? E, de repente, a gente tem uma emergência muito grave, que é a questão da microcefalia, né? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Se o senhor acredita toda essa proliferação do Aedes à população ou a omissão dos órgãos governamentais? E mais, se é só esse tipo de vetor, o Aedes, que transmite esse vírus, ou ele pode ser transmitido por outros meios, que eu acho que é a dúvida de todos nós que somos leigos em medicina. Surgiu aí uma
Uma notícia que teria vindo de Dallas, que poderia ter havido uma transmissão por isso já havia sido relação sexual. Hoje, né? inclusive, a Fiocruz, e a gente tem que ter muito cuidado nessas informações. Né? Primeiro, a viremia, quer dizer, a infecção por Zika, a gente tirar um pouco da paranoia. É um quadro febril agudo. Você tem febre, lesões cutâneas, dura 3 dias e 70% das pessoas podem ter uma conjuntivite seca, uma conjuntivite sem secreção. Essa é a cara do Zika. O problema do Zika são as gestantes, né? Existe a relação entre a questão da microcefalia e a gestante adquirir o Zika. Então é importante para a gente diminuir um pouco esse pânico, né? Essa questão. Esse é um vírus de transmissão, a princípio, vetorial. Existem outros vetores. Por exemplo, lá o Aedes albopictus, que nós temos aqui na nossa região, mas existem vários Aedes que circulam. Circulou a discussão do talvez Culex. O Culex é aquele nosso que eu chamo de mosquito vira-lata, que é o pernilongo, aquele que fica no nosso ouvido à noite lá, é uma outra variedade. Os dados mostram que esse mosquito não tem competência vetorial. O Aedes é o principal vetor. O que se discutiu, já tinha um caso na Noruega, e agora um outro caso de Dallas, de um indivíduo que veio de área endêmica, chegou longe de casa, chegou lá, namorou lá com a sua esposa e passou... Teve uma relação sexual com a esposa, e a esposa apresentou um quadro febril agudo, e eles foram investigar, era o Zika. Mostrando, quer dizer, na fase virêmica... Ela não tinha ela estava lá nos Estados Unidos, quer dizer, mostrando que esse vírus transmitiu vertical. Agora, o Instituto Oswaldo Cruz mostrou que a gente encontra o vírus na saliva e na urina. A gente já sabia disso, que inclusive os dados mostram que é mais fácil pesquisar esse vírus na urina e na saliva. Isso tem que ser olhado com muita calma, né? Porque, veja, o HIV a gente encontra na saliva, nas fezes, na urina, mas a princípio isso não é uma forma de transmissão importante. O fato de encontrar ele na saliva não tem que gerar um pânico, as pessoas já com o copo, com tudo, né? Porque não beija mais. Precisa ter um pouco de calma. É uma doença de transmissão vetorial. Essas outras formas são, como sexual, se ocorrer realmente, parece que foi bem documentado, é absolutamente esporádica essa forma de transmissão. E veja, porque é uma doença de curto período de incubação. Esse indivíduo fica com 2, 3, 4 dias, até 7 dias do vírus circulando, e depois nosso organismo cria anticorpo e acaba. Mas nas incidências que houve na Ásia, a começar por uma dessas ilhas lá da Polinésia, e depois foi para a Ásia, e a Ásia é o continente mais populoso do mundo. Isso. Pelo que se saiba, essa manifestação viral na Ásia já não existe mais. Ou regrediu. Esse vírus continua circulando lá. Com casos de microcefalia. Exato, olha que interessante. Quando o Brasil relatou essas microcefalias, a Ilha IAP foi rever os dados que eles tinham e falou, olha, nós realmente no momento da epidemia tivemos 2 casos de microcefalia. Mas veja, a população inteira de IAP são 12 mil habitantes. 12 mil habitantes nós temos aqui num quarteirão, talvez de uma região populosa como Recife, aqui em Santos, né? Então, quer dizer, a quantidade de pessoas expostas foi muito pequena para ter, mas aí eles relataram que tiveram 12 microcefalias que eles estão estudando retrospectivamente, né? Então, o que eu disse, esse é o inusitado. O inusitado é o aparecimento abrupto disso, a gente chama de um agravo em medicina. Há alguma coisa diferente. Agora, Caseiro, a gente sabia, pelo menos eu ouvia dizer, que o transmissor da febre amarela, e esse vírus, você disse que ele é da família. Exatamente. Com mutação evidente, ele era transmitido, a febre amarela era transmitida pelo Stegomyia fasciata, não era isso? Exatamente. Esse mosquito. Exatamente. Bom, esse mosquito não existe mais, o Stegomyia fasciata. Não O que existe hoje é esse Aedes aegypti. Perfeito. Tem que voltar o Oswaldo Cruz e o Emílio Ribas, tem que voltar para o Brasil, o Saturnino de Brito. Puxa vida, porque a pergunta que eu estou fazendo, a pergunta que eu faço é o seguinte: hoje em água suja também existe a possibilidade da proliferação do mosquito, a procriação, etc. Eu pergunto, uma cidade que tem 10 canais de água parada, como Santos, e se na água suja ele tem condição de procriar, há possibilidade, portanto, de os canais serem um grande
Não, olha só que interessante, ele pôs muito conhecimento aqui do junto. Veja só que genial. Na verdade, a febre amarela é um problema que nós temos no nosso país. Nós continuamos tendo febre amarela aqui, mas a febre amarela em área silvestre. Tanto é que quando você viaja para Mato Grosso, para pescaria, para o Amazonas, você deve tomar vacina de febre amarela. malária. Isso. Existe a vacina que funciona maravilhosamente bem, te dá 10 anos de proteção, e o vetor silvestre é o chamado mosquito hemagogo. Mas o vetor urbano é o Aedes. Então, assim, nós não estamos fora do risco, e não vou nem levantar essa discussão, de um indivíduo vir contaminado com febre amarela e um mosquito picar, e eventualmente a gente ter a transmissão urbana de febre amarela. Isso não é de impossível, porque ele é o vetor também da febre amarela, né? Essa consideração é fundamental. Naquele momento do nosso século, voltando lá ao Oswaldo Cruz, ao Saturnino de Brito, eu considero esses indivíduos gênios, que são gênios do sanitarismo, chamada época do sanitarismo, ou a era do sanitarismo, né? Esse indivíduo, Saturnino de Brito, ele pensou em tudo, inclusive no que o senhor está falando, porque ele falou assim, olha, sabia que os mosquitos fazem um ciclo, naquela época tinha o anófeles, que era o transmissor da malária, porque a malária agraçava aqui na nossa região, e faz um ciclo aquático, mas o que ele fez? Ele importou da França aqueles peixinhos, que é o lebis, que é um peixe que pode viver nessa água que tem um pouco de salinidade, um pouco de água doce. Que eram os peixinhos de canal, que na minha infância a gente ia lá. Pegar com aquela lata furada. Exatamente. Esse peixinho, porque ele pôs lá? Para comer as larvas. Então, veja, a princípio, ele pensou em tudo isso. Ele pegou um alagadiço, construiu um canal, ele saneou praticamente a ponta da praia, que era uma região, né, de mangue, com essa ideia genial, mas falou, não, vai acumular água. E vai acumular água, eu vou pôr os peixinhos lá, que, né, hoje as pessoas vão lá pegar e eu tenho os maiorzinhos para comer até. Mas veja só, tudo foi pensado, tudo foi pensado. Evidentemente, eu acredito, e isso que eu acho que, só pondo essa discussão aqui, o que houve com esse mosquito era um mosquito silvestre. E ele se urbanizou de uma tal forma, ele adquiriu o que a gente chama de sinantropia. Ele é um mosquito que vive dentro da nossa casa, né? Ele gosta de viver dentro da nossa casa, ele se adaptou. E, historicamente, a nossa construção, a nossa engenharia não pensou no mosquito lá atrás. Então, a gente tem hoje ralos que ficam um pouquinho de água por causa do sifão, para não voltar o cheiro, se alguém entende o que eu estou dizendo. Então, a nossa arquitetura foi pensada nisso. Onde tinha uma casa num terreno, hoje tem um prédio que tem 60 apartamentos. Nem discutindo a questão do saneamento básico, do esgoto, da água, mas em cada casa você pode ter múltiplos focos de possíveis criadouros. Então, na verdade, essa urbanização desenfreada foi o prato cheio para que esse mosquito se proliferasse e se adaptasse a essas condições. Eu tenho que fazer o primeiro intervalo aqui no painel regional. A gente volta em instantes para continuar falando sobre esses temas importantes, a Zika vírus, o Aedes aegypti, a dengue, volta, né, com força total nessa época de verão e começo de ano, enfim, até maio aproximadamente, né? Vamos fazer um registro aqui, a Sabesp, eu recebi 3 e-mails iguais da Sabesp hoje, dizendo que a Sabesp coloca como reforço de 700 profissionais de plantão agora para esses feriados, né, começando por hoje, né, até quarta-feira de cinzas, e veículos específicos para manutenções diversas. Isso me causou uma preocupação, porque eu estou achando que o pessoal pode já se preparar aqui na Baixada Santista, porque provavelmente vai faltar água, viu? E a Ecovia, se você pretende deixar aqui a cidade, deixar aqui a região, já está operando no sistema 7x3. Portanto, para quem vai deixar Santos, a Baixada, enfim, temos só a pista de subida da Imigrantes. Todas as outras, Anchieta toda descendo, e a Imigrantes, claro, que desce também, né? Intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Vamos de volta à sequência aqui do painel regional. O tema é saúde, o Zika vírus, o Aedes aegypti, que transmite esse vírus e está causando aí um transtorno danado para praticamente todos os continentes deste mundo, né? Doutor Caseiro conosco, o Manuel Rogério também participa, Cassione e a nossa Camila Atenta já vem com as participações, perguntas dos telespectadores. Ô Caseiro, para a gente entender, o Cassione conversava aqui, a gente conversava também com o Rogério, enfim, e fica uma dúvida do seguinte: a microcefalia é o crânio diminuído e o cérebro, consequentemente, também não cresce como deveria crescer. Então, o sujeito tem que tipo de raciocínio dificultado. Então, essa é outra questão, viu? E outra questão que eu já queria colocar para você também, e você já responde. Tiro certeiro.
essas microcefalias que nós estamos tendo no Brasil são decorrentes do Zika vírus, ou não dá para cravar? Não, todas as perguntas pertinentes. A questão é assim, nós temos 4.400 microcefalias, uma coisa inusitada. Eles coincidem epidemiologicamente, em medicina a gente tem que tomar muito cuidado de relação de causa e efeito, né? A princípio, essas crianças que nasceram com microcefalias coincidem justamente com o período que foi detectada a entrada do vírus no Brasil. Então, é uma relação temporal forte. Segundo, foi encontrado o vírus em vários líquidos amnióticos, quer dizer, naquele líquido que envolve o nenê, nos casos intraútero ainda que foi detectada a microcefalia, foi encontrado já vírus em cérebro de crianças que nasceram mortas e foram para necrópsia, foi encontrado o vírus lá. Então existem muitas evidências que confluem nesse sentido. E os casos estão demorando para ser confirmados porque tem que ser estudado. A gente não tem exames disponíveis fácil, então tem que colher exames de sorologia, tem que colher uma série de exames que nós temos limitação nesses exames. E tem que descartar outras doenças que podem dar microcefalia, né? Toxoplasmose, citomegalovirose, herpes, sífilis, uma infinidade, assim como álcool, drogas. Então, é um processo investigativo detalhado, mas o mundo, né, o CDC de Atlanta, que está junto com o Brasil, a Organização Mundial de Saúde, já não tem muita dúvida que a relação é muito grande. Vocês têm dados a respeito da toxoplasmose, da rubéola? Qual é, em termos de região no Brasil, o lugar de maior incidência dessas doenças outras que também pode causar a microcefalia? Isso é maravilhosa essa pergunta. Seria lindo se nós tivéssemos. Nós não temos um sistema de informação. Não temos. Isso é um absurdo. Quer dizer, como eu falei, a gente detecta lá a microcefalia, mas até isso ser investigado, nós não temos um sistema de registro. Agora sim, foi criado um sistema de registro de microcefalia. As coisas aqui acontecem, o problema surge. A gente não tem isso, quer dizer, é uma belíssima pergunta, porque há algumas evidências, rapidamente, existe um grupo geneticista da USP que já vinha detectando um aumento da prevalência de microcefalia no Nordeste, né? Muitos atribuem algumas questões possíveis, uma quantidade maior de indivíduos que se casam em proximidade genética, de consanguinidade, questões nutricionais. Então, veja, eu digo, as doenças de uma forma geral são multifatoriais e a gente tem que entendê-las com mais profundidade para entender. Mas você fez uma outra pergunta, senão eu vou ficar falando qual foi a outra questão que você tinha me dito, Buturão. Então, a primeira questão foi da relação da microcefalia, né? Esse microcrescimento é realmente decorrente. Provavelmente uma grande parcela dessas microcefalias detectadas, praticamente, indubitavelmente, e o problema do microcéfalo, como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai crescer. A Organização Mundial de Saúde, toda criança, a gente tem isso, né? Você nasce, a gente tem aquela tabelinha que você recebe quando nasce, uma cartelinha que tem o teu desenvolvimento de peso, altura, estatura, tamanho, medida do cérebro, né? E você tem o que a gente chama percentis. Eu falo, você tem um indivíduo que nasce mais gordinho, mais magrinho, com a cabeça um pouco maior, Então, a gente tem adotado um desvio padrão para cima e para baixo. Quer dizer, é normal, crianças com 32 centímetros foi anotado como parâmetro normal da medida que se faz com uma fita métrica aqui da glabela, que é essa região entre a sobrancelha, né, dando a volta no perímetro cefálico. As crianças têm que ter, ao nascer, no primeiro dia, 32 centímetros. Se tiverem menos que 32 centímetros, é considerado... Isso num parto a termo normal. Num parto a termo normal. Evidentemente que uma criança que é um pré-termo, evidentemente ela vai ter um cérebro menor. Concomitantemente, se o perímetro cefálico da calota craniana está menor, é se imaginar que o conteúdo lá de dentro esteja menor também. Eles têm visto muitas alterações encefálicas, como alterações, por exemplo, de perda de circunvolução, que eles têm chamado de lisocefalia, calcificação intracerebral, mostrando que teve um processo inflamatório, deu tempo até de calcificar onde teve essa inflamação. Então, muitas alterações que são relacionadas com transmissão vertical. Agora, isso acontece normalmente entre o segundo, terceiro e o quarto mês da gestação, que é o período da embriogênese, que o nenê é formado por completo, né? Então, veja a quantidade de conhecimento que nós precisamos ter, né? De 70 casos investigados certos, 70% das mães relataram que tiveram febre e exantema entre o segundo, terceiro e quarto mês de gestação. E aí eu faço uma pergunta, que pode também ser descabida.
Um dos lugares onde houve maior incidência de dengue neste ano, no Brasil, passado, foi na região de Pernambuco. Perfeito. E nós sabemos que existe a mutação do vírus da dengue. Não é uma única espécie, tá certo? Perfeito. Está descartada a hipótese também de o vírus da dengue e numa mutação, numa espécie mutante, ser também causadora Não, o que eu estou dizendo, não tá. Existe inclusive a possibilidade teórica, mas você discute a questão, esse bombardeamento de infecções virais, quer dizer, a gente está sendo bombardeado pelo dengue 1, dengue 2, dengue 3, depois o chikungunya. Então, uma das possibilidades, quer dizer, o teu sistema imunológico fica maluco de tanta quantidade de bicho que ele tem que se defender de uma maneira súbita. E é o que eu digo, existe ainda algumas coisas que não estão claramente conhecidas. Essa é uma possibilidade. O que mais chama a atenção, doutor Cassione, Rogério e Boturão, é a questão, assim, o vírus da febre amarela, o vírus da dengue, são vírus mais estáveis, porque você tem a viremia, ele sofre menos mutação, são mutações mais pontuais. E o trabalho do Paulo Zanotto, que é um biólogo lá da USP, que aliás é um menino aqui, que era aqui do Guarujá, nasceu aqui em Guarujá e está lá na USP, eles mostraram que, na verdade, esse vírus, ele se recombina, quer dizer, ele troca pedaço, o que não é comum para vírus dessa família, né? E isso talvez foi o grande motivo desse vírus adquirir um comportamento diferente. Mas veja, nós temos diante de várias hipóteses, mas uma coisa parece que é clara. Há uma relação do Zika com as microcefalias. E, nesse sentido, nós temos que nos concentrar na questão mais importante que é o mosquito. É isso, o mosquito. Não é, Seja o que seja, é o mosquito. é isso. Diga, Rogério. Não, é por isso que o sabedor aqui que o doutor pensa não só na medicina curativa, mas na preventiva também. A presidente Dilma instituiu a concessão de um salário mínimo para famílias que estão inscritas no Bolsa Família, que tenham casos de microcefalia. Ela está pensando nos efeitos, mas o governo em si, as entidades governamentais, elas estão pensando também, estão atuando na causa, que é o caso do vetor. Eu fiquei muito preocupado, inclusive, quando o Cassione citou a questão dos canais, e você explicou, mas os canais, realmente, é criador? É um criador a céu aberto? Não, então, os canais, como eu te falei, Rogério, é pertinente essa tua consideração. Os canais têm trabalho, e eu já colhi algumas ocasiões no canal, e assim, a gente não achou não, realmente, esses peixes que tem lá dão conta, eles se alimentam dessa larva, que é uma larva dinâmica, e é um atrativo do peixe que vai lá e come, né, que é a pulpa, que é a larva, mas merece uma vigilância. E os canais, o Saturnino de Brito pensou nisso tudo também. Quando chove, quando a maré sobe, na verdade tem um sistema de comporta, que é justamente para isso. Esses canais se interligam com a região do estuário. Então sobe a maré, se abre a comporta, a água do mar entra e limpa. Isso tudo foi muito bem pensado. A gente que alterou o projeto inicial do Saturnino. Né? Mas isso não existe mais. Exato. Porque antes abria na praia e abria no cais. Exatamente. Então a água que estava represada, água da chuva, circulava, corria, nascente, exatamente. e com a maré alta, a água salgada entrava e o canal estava limpo. Exatamente. Hoje não tem mais isso. Hoje você tem um assoreamento de areia ali nas entradas do canal. Muito grande. Que se você abrir a comporta ou deixar de abrir a comporta, não vai correr água para lugar nenhum. Exatamente. Então, há sim, hoje, uma deterioração no funcionamento do canal. De um projeto inicial que foi pensado em tudo isso. Não é só o canal em si, né? Porque pouca gente sabe, o Caseiro pode confirmar isso, o canal, ele recolhe a água do lençol freático. Exatamente também. Isso. Ele é furado embaixo. Exatamente isso. Não é? Agora, hoje, eu não sei em que condições isso está. Era o caso de a gente fazer uma pesquisa em todos os canais, porque a gente andando na calçada de um canal, sente hoje um cheiro de água putrefata, quer dizer, não é a água que está podre, é o material orgânico que está lá dentro. Exatamente. Que a gente sente que não é normal. Então o canal não está sendo lavado, vamos dizer assim. É isso. Manutenção talvez não seja... É uma preocupação que eu acho que tem que ser levada a efeito em termos práticos. Vamos tentar explicar para o telespectador, né, e pontuar basicamente o seguinte, né? Como é que está a cidade, a região em relação à microcefalia e
o que é que as pessoas fazem, né? Todo mundo tem que colaborar, o Rogério levantou bem aí o combate que a presidente Dilma veio à televisão e ao rádio, aí pediu ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho que as pessoas não vão se furtar a colaborar, só que há muito tempo, você é testemunha disso, eu canso de dizer aqui, nós precisamos bombar na mídia, bombar na televisão, bombar no rádio contra a AIDS, contra o Aedes aegypti, e isso não é feito. Agora, num caso de desespero, com essa pressão internacional terrível, principalmente em cima do Brasil e até da Colômbia, não é, que tem aí 20 e poucos mil casos do Zika vírus, que a presidente vem a público e tal, e vem pedir isso. Eu acho que as pessoas não vão se furtar, mas o que vai ser feito, na sua opinião, ou deveria ser feito, para tentar, eu nem acredito mais que vai se acabar com a Aedes aegypti, mas tentar minimizar a atuação dele. Isso, é perfeito, eu acho que é isso. Essa é outra grande discussão entre os sanitaristas, quer dizer, o modelo de erradicação ou o modelo de controle, essa é uma discussão. Veja só que eu acho que a gente tem que ter muito claro e pontuar. Neste momento que a gente vive, nós temos 3 casos de microcefalia na região metropolitana em investigação. Se eu pudesse aqui afirmar e assinar aqui, eu diria que eu não tenho muita dúvida que esse vírus já circula aqui na nossa região. O Zika vírus. Eu não tenho dúvida. Ele já circula aqui. Do ponto de vista prático, eu acho que a gente tem 2 coisas a fazer. Há de se fazer uma grande mobilização, e eu diria, olha só, alguns anos atrás, você se lembra acho que disso, Butron, eu fiz uma denúncia no Guilherme Álvaro, que entrei lá, que os bueiros eram forrados de criadores, quase me engoliram. Muitos bueiros de Santos, que tem esses prédios que tem água, que tem prédio subterrâneo, que despejam água e ficam nos bueiros parados, são criadores. A gente precisa, nesse momento, fazer uma grande mobilização, que assim, não é o que é o meu dever, o que é o dever de todos nós. Eu acho que todos nós temos que se imbuir da ideia de que os criadores pertencem a todos e todos nós temos que trabalhar conjuntamente, vendo a nossa casa e tentando ver a possibilidade de possíveis criadores ao redor. Eu te dei um exemplo. Quem é o responsável dentro dos órgãos públicos para averiguar os criadores? Quem nas policlínicas, quem nas delegacias, quem é o delegado que vai lá, que vai lá na delegacia e fala, é o diretor da policlínica que fala, não, isso é comigo, eu vou ver aqui os bueiros, não tem dono. Então, veja, existe a necessidade de a gente ser mais original, de a gente pensar mais ampliado, caça ao mosquito. Acabar, provavelmente não vamos acabar ele. As condições que foram erradicadas são diferentes, mas dá para a gente ter um controle muito grande dele. Essa é a questão fundamental. A segunda, sendo objetivo, não há motivo para pânico, a situação acho que não é essa. O que nós temos que ter claro são as gestantes. Então, o que eu diria, quem está grávida neste momento, se cuidar. Como? Usar roupas de manga comprida, quando possível, clara, usar repelente. Usar repelente o tempo inteiro. Tem que usar repelente, tem que usar, ponto. Dentro de casa, se for possível telar a casa, tele a casa, repelente, roupas de manga comprida, claras. Isso é absolutamente fundamental. Quem não está grávida e é possível considerar, planejar esperem. A gente é uma situação nova, falta conhecimento. Esperem mais um pouquinho, dá para esperar, para eventualmente planejar uma gravidez com calma. Não é o momento, do meu ponto de vista, de engravidar. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Em relação às pessoas em geral, a Zika é uma doença febril aguda. Tiverem febre, lesão cutânea ou não, procure o serviço médico para receberem a orientação mais adequada. Agora, o Caseiro disse uma coisa importantíssima. Se você pegar um bueiro desses que estão em todas as ruas, você chega perto do bueiro, faz um movimento qualquer dentro do bueiro, levanta uma nuvem de mosquito. Que eu não tenho condição nenhuma de, a olho nu, saber se trata do pernilongo comum, se ele é Aedes aegypti. Qual era uma medida que deveria ser tomada, na minha opinião? Se eu estiver errado, me diga. Todo mundo conscientizado pela mídia durante uma semana que no dia tal, às tantas horas, cada habitante que tem diante da sua casa ou na esquina da sua casa um bueiro, naquele mesmo horário todo mundo vai e joga ali dentro uma quantidade de água de lavadeira.
Isso está perfeito, mas Todos juntos, ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. Isso significa consciência, né? Consciência, mas que tem que ser provocada por um ato da administração pública. Sem dúvida. Porque se eu jogo no meu bueiro hoje, amanhã o sujeito vai jogar no dele, não sei, ou depois da manhã, não adianta, porque já proliferou lá no dele. Tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. É isso, e a gente criar consciência, na verdade, ambiental. Isso é consciência ambiental, né? Que esse risco envolve todas as pessoas. E com menos mosquito a gente vai viver melhor. É isso, agora, né? Agora, ainda que se fizesse isso, essa ideia do Cassione, excelente ideia, você vê o problema peculiar de Santos. Nós temos em Santos uma barreira difícil de transpor, que é o porto. Antes nós tínhamos a Fundação Nacional de Saúde, que por ser federal tinha acesso ao porto. Hoje, se você for entrar no porto, ainda mais com o ISPS Code, é tanta burocracia que um agente de saúde não consegue entrar. E lá é um criador ao céu aberto. Sem dúvida, sem dúvida. Mas agora a decisão da presidente, que pode entrar em todo lugar, eu acho que a gente vai poder fazer isso. Vai poder entrar, mas eu acho que essa do bueiro é fundamental, porque mexam no bueiro para ver a nuvem de mosquito que levanta. Bom, vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso painel regional, só destacando que o Brasil é um país sui generis, né? Com toda essa crise, essa situação de briga de guerra contra o mosquito, as farmácias, drogarias aumentaram em quase 40% o preço dos repelentes. É uma colaboração extraordinária para a população de toda a nossa região, sem dúvida. Voltamos já já. Painel Regional de volta, assunto saúde com o Dr. Marcos Caseiro, acompanhado pelo Manuel Rogério e pelo Vicente Cassione. A nossa Camila vem já com perguntas, participações, comentários. Só queria registrar aqui um vídeo que me foi enviado hoje, né? Agora há pouco pela manhã, um tiroteio na Polícia Militar tentando desmontar uma banda que começou ali no bairro da Vila Belmiro e tinha um horário para encerrar. Foi ontem, mas foi de madrugada a confusão, né? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, aproximadamente, né? Tem aí o vídeo, Carioca. Se tiver, pode soltar aí, a gente comenta rapidamente, né? Porque, aí. Perto da minha casa, eu vi tudo. Estava chegando em casa, viatura, eu fui lá atrás. Tiro comendo. Maravilha isso aqui. A gente pegar totalmente o que aconteceu, né? O BT está prejudicado, mas um tiroteio durante a madrugada, aí os policiais sacaram armas, a polícia militar atirou contra esse pessoal que extrapolou completamente o horário, né, dessa banda que saiu ali pelas proximidades da Vila Belmiro. O Cassione disse que chegou a acompanhar isso também, ali perto do Campo Grande, né? A banda do Estado Islâmico. É possível. Extrapolaram o horário, viraram a madrugada, era 1h30, quase 2 horas da manhã, a banda tinha que ter encerrado por volta de meia-noite no máximo, né? Isso estipulado pela... Tá aí o VT? Obrigado. Saúde a todos. Saúde. Não deu para ver, não deu para a gente pegar os tiros, mas aconteceu, foi verídico, né? E o que a gente pode pedir para esse pessoal era, gente, estamos no carnaval, vamos com calma, tá certo? Tem que cumprir os horários direitinho. Confronto com a polícia não vai levar a nada. O prejuízo, evidentemente, vai ser do pessoal da banda, o pessoal vai acabar preso, ferido, ou sabe lá o quê, né? Então vamos cumprir o regulamento direitinho, curtir o carnaval numa boa, né? Tem várias bandas desfilando aí pela cidade nesse sábado, nesse domingo, enfim, o Carnabonde vai acontecer amanhã no sábado, então vamos baixar aí a pressão, vamos com calma e deixar o carnaval passar numa boa, que é melhor para todo mundo. Camila Lói, perguntas, questionamentos aí sobre... Temos a participação do Mauro de Praia Grande. Ele pergunta: uma ação pede a descriminalização do aborto em casos comprovados de microcefalia com relação ao Zika vírus e deve chegar ao Supremo Tribunal Federal nos próximos 2 meses. O que vocês acham sobre isso? Como médico caseiro diz o quê? Belíssima pergunta, né? Bastante polêmica. Particularmente, eu como médico, sinceramente, eu sou absolutamente a favor, no momento em que você tem bem documentado. Hoje nós temos exames morfológicos que você consegue detectar essas alterações profundas de uma formação.
Eu, sinceramente, eu peço desculpa até pela questão religiosa, mas eu acho que uma criança com a microcefalia severa, ela tem um comprometimento cognitivo muito sério na sua vida. Não tem vida. Não tem vida. É um vegetal. Ela, na verdade, é um vegetal que vai trazer problemas para para a sua família. Então, eu particularmente acho que tem que ser uma opção da mulher. A mulher que está grávida, ela tem que ter essa opção. Falar, a situação, nós estamos diante dessa situação. Se você concorda com isso, você fala, não, eu não concordo, eu quero levar a gestação, perfeito. Mas eu acho que esse direito tem que ser dado à mulher, no meu ponto de vista. Cassione, pelo que está colocando, também é a favor. Já é caso de permissão do aborto no caso da anencefalia. Anencefalia e estupro, parece, não é isso, doutor? Não, isso aí já é outra história. Quando a gravidez resulta de estupro, a mulher pode abortar. É muito mais discutível isso, de certa forma, porque se trata de preservar a vida e informação, o fato é que é uma criança que seria normal decorrente do estupro. Pode haver aborto. No caso da anencefalia, é a ausência de cérebro. Pode haver aborto. No caso da microcefalia, com sequelas severas, em que há um ser vegetal, eu sou, nesse caso, e aí não entra, na minha opinião, religião, porque ali não está um ser humano na sua concepção ontológica. Plena, né? Então, Eu penso que se há o mais, se pode o mais, deve poder o menos. Se pode para o caso de estupro, deve poder no caso de microcefalia. Perfeito. Mais participações, Sim, Camila? temos a participação do Uriel Vilas Boas. Ele diz ao Dr. Marcos Caseiro: essas doenças têm a ver com a temporada de verão ou deve acontecer o ano todo? Quais os riscos para a terceira idade? Grande Uriel, um abraço a você. E assim... O Uriel está preocupado com a terceira idade, isso é mau sinal. Ontem eu encontrei ele... Em causa própria. Na questão essas doenças estão relacionadas com, obviamente, fatores climáticos, porque o vetor se prolifera mais no verão. Mas nós já estamos há 2 anos falando sobre isso, que nós temos detectado dengue o ano inteiro. O ano passado nós tivemos dengue em todos os meses, janeiro, agosto, setembro, outubro. Então, perdeu essa sazonalidade, essa característica de periódica, né, como a gente tem, por exemplo, na leptospirose e algumas outras doenças. Então, ela não tem mais. A gente tem um aumento de casos nos meses quentes, mas a gente tem dengue, tem o vetor o ano inteiro, porque as médias de temperaturas permanecem altas o ano inteiro. Por falar em dengue, vem algum tipo aí novo? 4? O 4 já está circulando? Não, o 4 já circulou, tem incrível. 5, não tem 5. Eu vi até um Roda Viva que o Davi Uip, para variar, falando uma coisa dele, que tem, não tem 5. Foi detectada uma variedade 5 na Malásia. Aliás, eles acham que o dengue, na verdade, não tem origem africana e sim asiática, mas em lugar nenhum do mundo foi detectada a presença. Nós temos 4 variedades. Já circulou no ano retrasado o 4 aqui, o ano passado que circulou aqui em Santos, novamente foi o 1. Quer dizer, a gente já tem uma população que já conhece esses vetores todos, né? Em relação à terceira idade, o risco é maior para todas as doenças infecciosas, para indivíduos, né? Principalmente acima de 70 anos e para as crianças, né? Essas idades são geralmente mais vulneráveis às doenças em geral, né? Por isso eu brinquei com o Uriel, meu querido amigo Uriel, terceira idade, tudo é risco. Se piscar o olho mais forte, já tem que pensar 2 vezes o que pode acontecer. Tombo, viu, Uriel? Cuidado. Tombo em qualquer um é normal. Terceira idade, o tombo é um estrago que... Então, terceira idade é terceira idade. Agora, dizem que é a melhor, hein? Bom, não sei para quem. O Marcos Caseiro, já que você está falando que nós convivemos praticamente com os 4 tipos da dengue aqui em Santos, então daqui a pouco o santista não vai ter mais dengue. Maravilha, é isso aí. É isso? É o que acontece assim, isso chama um padrão de transmissão asiática. Com o tempo, a população vai ficando imunizada. Isso chama fenômeno de imunização. Estaremos todos imunizados em relação à dengue. Aí começa o problema, porque os adultos vão tendo dengue 1, 2, 3 e criam imunidade permanente. Aí você começa a ter um padrão de maior acometimento nas crianças, porque as crianças que vão nascendo não estão imunizadas. Então elas vão ter que pegar o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3. Então você começa a ter um aumento da prevalência de dengue entre crianças, que é o que acontece hoje no Sudeste Asiático. Né? Bom, mas aí pelo menos diminui o universo. Né? Diminui. A tendência na nossa cidade, certamente a gente continuar tendo casos, é uma doença endêmica, mas menos casos. O ano passado nós tivemos uma explosão em municípios que historicamente tinham um silêncio epidemiológico, Mongaguá, Itanhaém, que não se falava em dengue lá, e o ano passado teve uma quantidade muito grande de casos, e é o que está acontecendo em São Paulo.
o aumento da incidência em cidades, municípios pequenos que eventualmente não tinham casos e, obviamente, houve deslocamento desse vetor e começou a aparecer. Deixa eu ver se temos mais participações aí com a Temos Camila. a participação do Orlando, da Vila Belmiro. Ele diz ao Dr. Caseiro: o ato da vacina da rubéola, há possibilidade deste mal ter sido causado por razão de uma vacina contaminada? Depois mais uma pergunta para o Dr. Isso Cassiano. circulou na internet, a população tem que ficar muito atenta, tem circulado umas bobagens, né? Essa internet do bem e do mal, né? E criança com 7 anos pode ter microcefalia, isso é um absurdo. Com 7 anos já vai com o cérebro formado, como vai ter micro, vai murchar o cérebro? Bobeira, está circulando esse vídeo. Esse foi um outro vídeo que circulou de um cidadão que você ouve ele falando, é uma brincadeira, o cidadão está de short, ele fala, não, isso aí não é nada, aqui no Nordeste. Veja, primeiro, a vacina da rubéola é feita com vírus vivo atenuado, ela é formalmente contraindicada na gestação. Não se dá essa vacina na gestante, primeira questão. A segunda questão, se eventualmente ela for dada inadvertidamente, isso tem a publicação um monte, inclusive uma inglesa, que muitas grávidas tomaram essa vacina sem saber, não teve nenhum risco comentado de malformação em relação às pessoas que não tomaram. Então, a vacina em si é contraindicada, mas os trabalhos mostram que ela não aumenta o risco de malformação, mas gestante não toma a vacina de rubéola. E a vacina da dengue? Essa vacina da dengue que deve começar a ser aplicada agora aqui no estado de São Paulo. Não é isso? Nós temos duas situações. Uma vacina que foi testada aqui no Brasil, que é de um laboratório francês, que são 3 doses, né? E essa vacina é uma porcaria. Você tem que tomar uma dose agora, uma daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para te dar uma proteção de nem 60%, meio a meio, um galho coroa. Vai custar cerca de 80 a 90 reais, né? 20 euros. Não tem sentido. E tem a idade entre 45 e 9 anos pode ser aplicada. Porque essa mesma vacina foi testada lá no Sudeste Asiático, lá foi uma porcaria, não funcionou. E em crianças menos de 9 anos, tiveram muitos efeitos adversos. Eles pegaram e vieram testar aqui na América do Sul, pegaram pessoas entre 9 anos e 45, porque nas menores davam... Então, essa vacina é então, é uma piada. Agora, o que tem é interessante é a vacina do Butantan, tecnologia brasileira, que é genial. Vai entrar em fase 3, adiantada, e provavelmente eles vão adiantar esse processo. E ela é uma dose só, e os dados de fase 2 mostram quase 85% a 90% de proteção. Então é isso que nós temos que fazer, né? Investir nos pesquisadores brasileiros e dar oportunidade para a gente desenvolver o nosso conhecimento aqui no nosso país. Marcos Caseiro, obrigado por ter participado com a gente aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima, viu? Valeu. Obrigado. É um prazer estar aqui. Rogério sempre com a gente, como o Cassione também, a nossa Camila diariamente participando aqui do painel regional, acompanhando a nossa produção e os nossos telespectadores. Estamos juntos, né? De segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre um programa ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Bom carnaval, vai com calma, que no final dá tudo certo, hein? Obrigado, tchau.